Prepare-se, porque Discovery na Escola está para mostrar as consequências dos impérios que desmoronaram em civilizações, a queda do poder. Primeiro, veja a praga dos bárbaros e o declínio cultural que derrubaram um dos maiores impérios da história em Ruínas de Roma. Depois, vamos até a Ásia ver as ruínas da primeira dinastia destruída da China em A Cidade Perdida de Shang. A seguir, saiba como a construção de um muro acabou em revolta em Por Trás da Grande Muralha. Finalmente, conheça o guerreiro Kublai Khan, enquanto ele conquista a China e cria uma nova classe poderosa em Mercadores da China. Preste atenção às perguntas, atividades e passatempos no final de cada segmento. Vamos acabar com impérios e distribuir o poder. A seguir. Discovery na Escola. Enquanto você assiste à primeira metade deste programa, lembre-se destas perguntas. Que condições levaram à queda de Roma? Como Roma continuou a influenciar o mundo mesmo depois da queda de seu Império Ocidental? Quando você pensa na queda de Roma, deve pensar nela como o fim da influência romana no mundo. Mas quando um grupo perde o poder, geralmente ele passa para outro grupo. Quando Roma caiu, outros grupos tornaram-se mais fortes e alguns mantiveram muitas das tradições romanas. As ruínas de Roma. Durante centenas de anos, os benefícios do governo de Roma pareciam claros. O exército de Roma criou um império mais estável que o mundo já conhecera. Da Escócia ao Saara, do Atlântico ao Eufrates, todos desfrutaram das bênçãos da paz de Roma. Seu governo deu ao Mediterrâneo séculos de comunidade, estabilidade e prosperidade. Durante centenas de anos, foi bom ser romano. Mas isso não iria durar. Nossa história decaiu do reinado do ouro para o reinado do ferro e da ferrugem. Dio Cassius. O imperador Marco Aurélio governou durante os primeiros sinais de declínio no mundo romano. Nascido em 121 d.C., ele foi educado desde pequeno para ser o próximo imperador de Roma. Como romano, ele acreditava que as coisas tinham uma ordem divina. Como imperador, ele esperava recriar essa ordem no mundo. O que os romanos haviam feito durante séculos com um sucesso admirável em toda parte. Eles pacificaram todo o Mediterrâneo com um conjunto de leis. Regularizaram o comércio com uma só moeda. E substituíram a diversidade com a concordância. O Império de Roma estendia-se por 5 milhões de quilômetros quadrados. Estivesse você no Egito ou na Inglaterra, sempre poderia seguir direto por uma estrada até uma cidade romana conhecida. Os romanos gostavam de saber onde pisavam. Planejavam suas cidades como planejavam suas vidas, de modo organizado e metódico. E Marco Aurélio esperava continuar essa tradição. Em 161 d.C., ele finalmente tornou-se imperador.
Durante 23 anos, ele havia planejado um governo pacífico, mas acabou tendo um despertar brutal. No final daquele ano, começou a guerra no Oriente. Bárbaros atravessaram a fronteira e atacaram uma província de Roma. Uma praga mortal devastou o império, matando 1/4 da população de Roma. Depois, invasores germânicos se aproveitaram do desastre e atacaram do norte. De repente, Roma enfrentava ameaças militares em 2 frontes. Marco Aurélio passou 8 anos nas fronteiras lutando pela sobrevivência de Roma. Como muitos, ele temia que este fosse o início do fim. Que o grande Império Romano estivesse para ser derrubado por um exército invasor. Mas seus temores foram substituídos. Os maiores problemas de Roma eram internos, bem como os do imperador. Marco Aurélio tinha câncer. Ele tomava doses diárias de uma droga, esperando que isso aliviasse seu sofrimento. Porém, em 180 d.C., ele morreu. Sua morte dolorosa foi o prenúncio do destino do império que ele deixara para trás. Roma também estava sofrendo da doença fatal de decadência cultural. A erosão dos valores romanos tradicionais obrigou muitos a recorrerem a cultos estrangeiros em busca de salvação. E a questionar sua lealdade a Roma. O Império Romano é tão famoso por seus defeitos quanto por suas virtudes. Corrompido por riqueza e poder, o legado de Roma foi manchado por imagens de indulgência e excesso imperiais. O imperador Cômodo personificou a decadência. Sua arrogância obrigou as pessoas a questionarem sua lealdade a Roma. Naquele ano, Cômodo sucedera seu pai, Marco Aurélio. Traumatizado por uma tentativa contra sua vida, Cômodo esquivou-se de todas as aparições públicas e deixou Roma nas mãos de seus conselheiros mais íntimos. Enquanto eles aterrorizavam Roma, Cômodo divertia-se no palácio. Dez anos depois, em 190 d.C., os pobres se revoltaram. Eles achavam que Cômodo tinha armazenado os grãos deliberadamente para subir seu preço e aumentar seu lucro. Depois de 9 anos como recluso, o imperador foi obrigado a exercer um papel mais público. Mas os resultados foram desastrosos. Ele exigiu que fizessem dele um deus vivo. Ele tomou o título de Hércules e, em todas as ocasiões públicas, aparecia com uma pele de leão balançando uma clava. Quando um enorme incêndio consumiu Roma em 191, Cômodo superou a si mesmo. Ele propôs destruir o resto da cidade e reconstruir uma nova em sua homenagem. Mas primeiro, Cômodo escolheu o marco mais famoso de Roma para seu último ato de indulgência. No dia 17 de novembro de 192, as pessoas se reuniram no Coliseu para um evento realmente chocante. Naquela tarde, um participante extraordinário juntou-se aos escravos e criminosos que geralmente lutavam na arena.
Pela primeira vez na história de Roma, um imperador aparecia em público como gladiador. Cômodo pode ter ganhado aquele dia, mas sua vitória durou pouco. Cômodo foi assassinado no dia 31 de dezembro, na véspera do Ano Novo, porque no dia seguinte ele planejara ser empossado como conselheiro, vestido como gladiador. E isso foi uma grande afronta. É como se o presidente americano fosse a uma inauguração vestido como jogador de futebol. Foi um insulto tremendo ao estilo de vida político. O assassinato de Cômodo não foi a solução, pois os problemas de Roma eram bem mais profundos, na base da sociedade. Os ricos viviam em um luxo exagerado. Suas casas eram espaçosas e enfeitadas, seus jardins eram exuberantes. E seu estilo de vida cheio de esbanjamento. Mas, para a maioria dos romanos, luxúria e decadência eram um sonho distante. Roma foi construída sobre uma hierarquia social rígida. No ápice de seu poder, 1 em cada 3 pessoas era escrava. E seu suor e seu trabalho deram às cidades romanas sua riqueza e esplendor fabulosos. No centro da cultura romana, havia uma ordem social que tolerava o excesso para poucos e a opressão para muitos. Mas um único ideal deixava todos orgulhosos de serem romanos. Era o compromisso com a diversidade cultural. A sociedade romana sempre foi muito aberta. Há uma história maravilhosa sobre Rômulo, que quando acaba descobrindo Roma, chama as pessoas para irem morar na cidade. Que venham todos, eu irei aceitar os forasteiros e os pobres. E essa passagem se parece com a Estátua da Liberdade. Let me take your outsiders and your poor. No século III d.C., o espírito imigrante de Roma se aplicava a todos, até a imperadores. Sétimo Severo havia sucedido Cômodo como imperador em 193. Ele era africano e nativo de Leptis Magna, a Líbia dos tempos atuais. Durante os 18 anos de seu governo, ele ornamentou sua cidade natal com diversas construções. E trouxe de volta um pouco da personalidade de Roma. Severo e sua esposa Júlia Domna eram ambos muito supersticiosos. Ele era devoto de um culto egípcio misterioso. Ela venerava o deus Sol Sírio. O vasto Império Romano tinha uma longa história de tolerância religiosa, então os romanos não criaram problemas quanto às crenças exóticas do casal. Eles viviam em um mundo pagão que aceitava bem os deuses de quase todo mundo. Tudo o que eles pediam às religiões de fora era que respeitassem o culto de Roma, fazendo sacrifícios anuais ao imperador. Esta política servia para garantir certo controle em um mundo de extrema diversidade religiosa. Porque Roma tinha tantos cultos quanto o Império tinha províncias. Mas nessa época, a diversidade religiosa foi levando ao caos.
Os romanos se voltaram para um culto em particular que mudaria o império e o mundo para sempre. A dramática ascensão do cristianismo no mundo romano iria mudar tudo. Sobretudo porque um culto baseado no sofrimento de um homem desafiava a integridade de um império inteiro. O ideal mais revolucionário do cristianismo era a igualdade espiritual. Era uma ameaça direta à crença de Roma na hierarquia e na divisão social. Eles não podiam absorver o cristianismo porque ele não permitia que você se sacrificasse por outros deuses. Em particular, o cristianismo envolve a rejeição do culto ao imperador, e como o culto ao imperador é basicamente o único modo pelo qual todo o império pode expressar sua unidade, isto é muito devastador. Um movimento de protesto estava rapidamente ganhando impulso. A popularidade do cristianismo era uma ameaça fundamental ao estilo de vida romano. Em meados do século III, Roma foi consumida pela dúvida. Enquanto o caos e a confusão abalavam o império, todos começavam a questionar as vantagens do governo romano. Entre 235 e 270, mais de 30 generais romanos se proclamaram imperadores. Iniciou-se uma guerra civil e as legiões lutavam entre si, cada um tentando instalar seu general como imperador. A anarquia cresceu. Os romanos queriam que um dos grandes imperadores do passado assumisse o controle. Júlio César, Augusto e Adriano. Eles se perguntavam como seu grande império havia chegado a uma situação tão vergonhosa. Alguns acreditavam que era a realização há muito tempo esperada das previsões de Cimbeline, uma série de profecias apocalípticas que assombrara Roma durante séculos. Mas não havia nada místico no caos durante esse século. O império havia se tornado incontrolável porque os imperadores não podiam mais conviver com o monstro que Roma havia se tornado. Preocupados em se distrair, a maioria dos romanos não notou o tecido social do império se fragmentando ao redor deles. O senso de comunidade de Roma havia desaparecido. A elite estava tremendamente isolada dos pobres. Romanos cultos viravam as costas para tudo relacionado à antiga Roma, não apenas os pobres. O Oriente, antigo, misterioso e exótico, parecia muito mais atraente. Romanos ricos viajaram para ver as paisagens do Egito. O primeiro avanço do turismo no mundo havia começado. Havia um lado exótico que os ricos e abastados esperavam encontrar. Talvez um dos exemplos mais surpreendentes sejam as especiarias. Elas vinham do extremo oriente, das ilhas da Indonésia, e mais que isso, havia um guia escrito para os que navegavam no Mar Vermelho sobre como atravessar utilizando as monções para ir à Índia buscar mercadorias. E o guia explica o que você poderia encontrar no Iêmen, em Bombay, no extremo sul da Índia, onde pode ter havido uma colônia de cidadãos romanos. O gosto romano por lugares distantes não era recíproco. Enquanto Roma vibrava com o Oriente Exótico estava começando a detestar Roma. Desde o início, Roma construíra seu império através de conquistas e pela força das armas. No início do império, havia grandes vantagens em ser derrotado por Roma. Mas agora, essas vantagens estavam desaparecendo. A cidadania cedera lugar à escravidão.
Paz e prosperidade foram substituídas pela exploração vergonhosa. Roma estava sentada sobre um barril de pólvora de pobreza e indignação. Em abril de 248, o imperador Filipe organizou os Jogos do Milênio. Roma tinha 1000 anos e estava pronta para celebrar com um grandioso espetáculo com rituais, corridas e derramamento de sangue. Com seu mundo desabando para o caos, cresceu a sede dos romanos pelo divertimento medonho. O número de mortos no festival foi alto, mesmo para os padrões romanos. A própria natureza parecia estar conspirando contra o Império de Roma. Mudanças climáticas estavam congelando os planaltos altos na Ásia Central, obrigando seu povo nômade a migrar. Impedidos de entrar nas planícies chinesas, eles não tiveram opção a não ser ir para o oeste. Enquanto seguiam para a Europa, eles empurravam para o oeste todas as tribos em seu caminho. No século III, diversos grupos de pessoas erradicadas se acumularam nas fronteiras, a nordeste de Roma. Godos, eslavos, vândalos e outros. Em 259, os persas atacaram o império. Reagrupando suas defesas, o imperador Valeriano marchou centenas de quilômetros com suas legiões para enfrentá-los. Enfraquecidos por doenças e exaustão, eles foram massacrados e o imperador foi capturado. Ansioso em humilhar o imperador, o rei persa usou Valeriano como apoio para montar em seu cavalo. A humilhação de Roma estava completa. Cercado de inimigos e com problemas internos, o império tentou desesperadamente manter seu poder. Juntamente com o exército, todo o aparato do poder imperial começou a aumentar. A burocracia se multiplicou. Aqueles que supervisionavam o sistema postal tornaram-se a primeira operação de inteligência do mundo. Havia espiões por toda a parte, relatando qualquer sinal de rebelião nas províncias. Os imperadores estavam obcecados em manter o controle. Roma seguia de forma lenta, mas constante, na direção dos regimes totalitários que reinaram sobre seu colapso final. Em 285, percebendo que o império estava se tornando pesado e instável, o imperador Diocleciano realizou reformas para aperfeiçoá-lo. Ele dividiu as burocracias imperiais em duas: 2 impérios ligados, 2 imperadores e 2 exércitos. Ele congelou os preços, colocando um freio na inflação descontrolada e proibiu um culto subversivo chamado cristianismo. A curto prazo, as reformas de Diocleciano obtiveram sucesso. Os romanos respiraram aliviados, enquanto a paz e a ordem voltavam a reinar. Certo de que o mundo romano estava de novo em equilíbrio, Diocleciano fez algo que nenhum imperador romano havia feito. Ele se aposentou e viveu tranquilamente até a velhice. Mas a paz não durou muito. No século IV, nenhuma reestrutura burocrática poderia vencer os conflitos de classes e a luta política que separavam o império. Se Roma quisesse sobreviver, precisaria de mais que um administrador são. Precisaria de um governante firme e poderoso. E ela estava prestes a conseguir um. No dia 26 de outubro de 312, exércitos romanos rivais se reuniram do lado de fora da cidade, esperando pela batalha. Na liderança de um deles estava o jovem comandante Constantino. Ele sabia que um rio de sangue romano iria correr.
Ele também sabia que poderia perder seu direito ao império e, talvez, sua vida. Constantino olhou para o céu e viu uma cruz de fogo que parecia queimar na direção do paraíso. E acima dela, os dizeres In hoc signo vinces. Por este sinal, conquistarás. Ele mandou pintar cruzes nos escudos dos soldados. No dia seguinte, na Batalha da Ponte de Milvian, ele derrotou o exército de seu rival, Maxentius. Assim que Constantino foi nomeado imperador, ele aboliu muitas das reformas de Diocleciano, incluindo a proibição do cristianismo. Mas ele foi mais além, declarando-se cristão. Os romanos ficaram surpresos. A maioria achava que o cristianismo fosse apenas outra seita oriental incomum. E, de repente, o novo imperador se declarara um membro dela. O povo achou que tinha outro lunático nas mãos, mas não tinha. Constantino entendera como o cristianismo poderia unificar seu império. Diferente da religião pagã de Roma, ele pregava disciplina, obediência e apenas um Deus. Sob o governo de Constantino, a unidade romana renasceu. Mas este imperador não tinha simpatia por Roma. Ele reconheceu que ela havia se tornado estrategicamente irrelevante. Os conflitos importantes do império ocorriam agora ao longo das fronteiras ao norte e ao leste. Então ele mudou a capital do império para a cidade de Bizâncio e a renomeou como Constantinopla em sua homenagem. Não tenho dúvida de que o cristianismo salvou o Império Romano. No final do século III, ele deu um novo foco para a unidade tanto religiosa quanto ideológica. Mas o cristianismo é a cola que mantém unidas as várias partes do Império Romano nos séculos após Constantino. O cristianismo conseguiu manter o Império unido por algum tempo, mas não para sempre. No ano 378, em Adrianóple, na Turquia moderna, o imperador Valens liderou seu exército na batalha contra os godos do norte. Estava na hora de dar-lhes uma lição e fazê-los se submeter à força de Roma. Roma tinha aprendido uma lição difícil. Ela não poderia mais governar apenas pela força militar. Ela teria de negociar com os bárbaros. Obrigados a acomodar os bárbaros, os romanos começaram a se sentir ameaçados. A intolerância e a indignação cresceram. Um desprezo especial foi reservado para os hunos, os nômades da Ásia Central, que haviam antes empurrado outros grupos bárbaros para o oeste. Eles agora também apareciam nas fronteiras do império. Atanarico, líder dos godos, assentou seu povo na fronteira ao norte e desejava uma coexistência digna com Roma. Sendo assim, no ano de 410, pela primeira vez em quase 1000 anos, os romanos acordaram para se deparar com um exército inimigo acampado do lado de fora da cidade. Eles nem conseguiam acreditar. As exigências de Atanarico eram razoáveis. Tudo o que ele queria para seu povo era a parte do vale do rio Danúbio, onde hoje fica a Áustria. Mas Roma recusou. Furioso, Atanarico sitiou a cidade. Além disso, ele exigiu 2.200 quilos de ouro, 1.360 quilos de prata, 4.000 túnicas de seda, 3.000 peles secas e 1.360 quilos de pimenta.
Você vai nos deixar sem nada? Perguntaram os enviados romanos. Atanarico respondeu: se vocês nos derem o que queremos, podem continuar vivos. Roma se conteve, postergando, e Atanarico perdeu a paciência. Escravos bárbaros abriram os portões da cidade e os godos invadiram e saquearam tudo. A orgulhosa Roma estava finalmente de joelhos. O império estava agora dividido ao meio. A parte leste permaneceu forte. Mas enquanto os bárbaros invadiam o oeste, romanos de toda parte temiam que o fim estivesse próximo. Mas suas preocupações não se realizaram. O mundo não acabou e os bárbaros não se envolveram em muita destruição. Ostrogodos, visigodos, vândalos e outras tribos germânicas saíram da Europa Central e se espalharam pelo Mediterrâneo Ocidental. Para surpresa de todos, eles tentaram viver pacificamente com os romanos. O saque de Atanarico a Roma em 410 não foi o fim. O Império Oriental permaneceu forte. De suas cidades ricas na Turquia e no Oriente Médio, ele viu a desintegração do Oeste com uma indiferença crescente. Ele se tornou aos poucos o Império Bizantino, embora tenha sido considerado romano ainda por muitos séculos. O Império Ocidental cambaleou por mais 60 anos. Os imperadores ainda governavam em Roma, mas seu controle se evaporava com o colapso do poder da burocracia central. Este foi o nascimento da Europa medieval, um mundo onde barões locais deviam fidelidade a poucos e construíam seus próprios feudos. Com o fim de Roma, a Igreja cristã fielmente manteve vivas a língua e a cultura de seu antigo perseguidor. Nos séculos seguintes à sua queda, em 476, Roma renasceu diversas vezes. Quando os patriarcas dos Estados Unidos buscaram um modelo para o seu novo país, eles olharam para Roma. Educados com os clássicos, eles inseriram os ideais republicanos de Roma na Constituição. A antiga República Romana inspirou as democracias até os dias de hoje. Mas o império que ela se tornou deixou um legado muito diferente. Quando o imperador francês Napoleão afirmou ter sangue romano correndo em suas veias, ele tinha em mente o império e todos os seus governantes poderosos, não os ideais elevados da República. O maior perigo é que acreditamos que o Império Romano foi uma coisa boa. Esta é uma visão do século XIX. É a razão porque na Inglaterra as pessoas aprenderam os clássicos. Elas aprenderam os clássicos e leram sobre suas vidas para saber como governar a Índia, porque a Inglaterra estava fazendo exatamente o que os romanos tinham feito. Ainda não escrevemos adequadamente a história pós-imperialista de Roma, que iria acabar mostrando que isso tudo, apesar de tão grande, tem seu lado negativo, sua violência, seu lado sombrio. Para o bem e o mal, o mundo ocidental crescera à sombra da proteção de Roma. Sustentado por suas próprias histórias, imitando seus heróis, tentando aprender as lições de sua república, seu império e sua queda. Roma havia sido implacável em seu anseio pelo poder, insaciável em sua ambição e revolucionária em seus ideais políticos. Mas seu espírito sublime nunca morreu. A glória de Roma ficou marcada na imaginação ocidental para sempre.
Você já tem todas as informações. Agora é sua vez de discutir as perguntas. Pare e discuta sobre os seguintes temas. Que condições levaram à queda de Roma? Como Roma continuou a influenciar o mundo, mesmo depois da queda de seu Império Ocidental? Faça o seguinte. Imagine-se vivendo durante o declínio do Império Romano. Faça um diário detalhando suas experiências. Se quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, pesquise nos seguintes sites da internet. Enquanto assiste à segunda parte do programa, lembre-se das seguintes perguntas. Que condições levaram à queda das dinastias Shang e Qin? Que consequências positivas podem surgir de uma mudança na liderança? Embora a primeira dinastia da China, a Shang, tenha desaparecido há milhares de anos, uma descoberta recente fornece pistas para sua queda turbulenta. Clãs rivais podem ter causado o colapso da dinastia. Nas profundezas da Terra fica o lugar de descanso da primeira dinastia histórica da China, a Shang. A cidade perdida de Shang. Mais de 3.000 anos depois que a Shang governou a China, arqueólogos e historiadores ainda estão descobrindo os segredos e as histórias desta antiga civilização. Por volta de 1650 a.C., os Shangs, um povo chinês, ganhou o controle de uma área ao norte da China. De lá, os líderes estabeleceram a civilização Shang como um grupo de cidades-estados que formaram a base para os 600 anos de governo Shang. Até o final do século XIX, não havia provas de que os Shangs haviam existido. Eles apareciam apenas em contos e lendas. Mas depois de uma descoberta ao acaso em 1899, o povo Shang começou a emergir das sombras. Em Pequim, um erudito chamado Wang Niyong ficou doente. Ao lado de sua cama, havia ossos de animais que eram tradicionalmente triturados e usados como medicamento. Seu amigo, Liu Taiyong, observou marcas estranhas na superfície dos ossos. Em vez de usá-los, os dois eruditos começaram a estudá-los. Eles tinham descoberto uma das primeiras formas de escrita já registrada. Após visitar farmácias locais, eles descobriram que os ossos tinham vindo de um local em uma cidade hoje chamada Anyang. Os arqueólogos começaram a escavar em Anyang em 1928 e ainda continuam escavando hoje. Quando descobriram a última capital da dinastia Shang, as pistas começaram a revelar quem eram os Shangs e como era a vida em sua civilização. Os ossos de oráculo inscritos revelaram que os Shangs praticavam muitos rituais tradicionais e acreditavam fortemente na força dos espíritos de seus ancestrais. Sacerdotes Shangs esculpiam perguntas em ossos de animais e cascos de tartarugas, perguntando sobre o tempo, a colheita e as futuras campanhas militares. Depois eles aqueciam os ossos ou os cascos, que produziam rachaduras na superfície. Os sacerdotes interpretavam as rachaduras como respostas dos deuses ou mensagens dos ancestrais. Enquanto a escavação continuava em Anyang, os arqueólogos fizeram uma descoberta importante em 1975, um imenso cemitério que forneceu a melhor indicação sobre a vida na dinastia Shang. A descoberta da tumba número 5 em Anyang pode ser comparada à descoberta da tumba do rei Tutankhamon, no Egito, que continha riquezas além da crença arqueológica. Ela não havia sido violada, então, pela primeira vez, os arqueólogos tiveram uma ideia da riqueza que as tumbas reais de Shang continham. Centenas de vasos de bronze, grandes quantidades de jade, objetos de marfim e outros maravilhosos trabalhos de arte. As tumbas também continham provas de guerras e sacrifícios humanos. Os Shangs geralmente guerreavam com clãs vizinhos, usando carruagens que eram enterradas com os líderes Shangs importantes.
Restos humanos descobertos com as carruagens provaram que os Shang sacrificavam centenas de pessoas quando um rei morria. Eles enterravam objetos que achavam que seriam necessários na vida após a morte, incluindo seus preciosos vasos de bronze, peças de jade e um exército particular. Hoje, os arqueólogos continuam descobrindo os mistérios da sociedade Shang. Eles estão procurando sua primeira capital, chamada de Grande Cidade de Shang, na esperança de descobrirem mais sobre suas origens e os ancestrais que eles honravam. Quando acharmos a cidade e a escavarmos, esperamos encontrar templos ancestrais e placas ancestrais que expliquem de onde veio a sociedade Shang e a genealogia dela, e como essa grande civilização da Era do Bronze ao norte da China se desenvolveu e deixou a base para muitas características da civilização chinesa que conhecemos. Enquanto a busca continua pelo início da dinastia Shang, a história do seu fim pode ser encontrada nos registros dos ossos de oráculo. Estes ossos revelam que clãs rivais estavam ameaçando destruir os Shangs. O povo Shang caiu em 1027 a.C. para nunca mais se erguer. Mas a busca para se aprender mais sobre eles e sua origem continua. Você sabia? Não sobreviveram manuscritos da dinastia Shang, mas ainda existem muitos registros e inscrições cerimoniais em ossos e cascos de tartaruga. Estas marcas que os reis Shangs, que também eram sumos sacerdotes, usavam, os ajudavam a tomar decisões e são os primeiros exemplos da escrita chinesa. Agora, tente isto. Faça a cronologia dos eventos da dinastia Shang. O imperador Qin derrotou seus inimigos e tornou-se o homem mais poderoso da China. Para mostrar seu poder e proteger seu império dos forasteiros, o primeiro imperador da China obrigou seu povo a construir a Grande Muralha. No início do ano 200 a.C., as pessoas tinham maneiras de mostrar que eram poderosas. Enquanto você estuda o início da civilização asiática, pense em como o poder foi usado e representado na sociedade. Por trás da Grande Muralha. Esta é a Grande Muralha. Ela se estende por 6.400 quilômetros, a mesma distância de Bangor, no Maine, a San Diego, na Califórnia, ao redor da China. Mas por que alguém iria querer construir uma muralha cercando um país? A China tinha tudo que os forasteiros não tinham: arroz, seda, escrita e uma civilização muito elaborada. A Grande Muralha era uma barreira entre o mundo civilizado dos chineses e os bárbaros. Durante sua longa história, os chineses haviam sido agricultores. Se você se dedica à terra, você se fixa e acumula posses. Terras, gado e casas que você enche de mobiliário e bens. É um estilo de vida constantemente ameaçado por ataques nômades. Então, desde o início dos tempos, os chineses construíram muralhas. Muralhas ao redor de suas casas, muralhas ao redor de suas cidades e muralhas ao redor de seu país para afastar os necessitados. Construir muralhas estava tão arraigado na mentalidade chinesa que o ideograma chinês para a cidade também é o ideograma chinês para a muralha. A Grande Muralha serviu como primeira linha de defesa contra os invasores de outras terras. Guardas se posicionavam ao longo da muralha para proteger as vilas e os interesses chineses. Quem tinha o poder para construir a Grande Muralha?
Para construir uma muralha ao redor de um país do tamanho da China, seria preciso um homem de ego e poder extraordinários. Um homem tão poderoso que a China recebeu seu nome em homenagem a ele. O Imperador Qin, o primeiro imperador da China. Originalmente, Qin governou apenas em um pequeno estado no noroeste da China. Qin montou um exército forte e, um por um, conquistou seus vizinhos. Com toda a China sob seu poder, o imperador Qin padronizou pesos e medidas. Ele ordenou que os eruditos criassem uma escrita chinesa uniforme e ordenou que trabalhadores ampliassem estradas e canais para melhorar o transporte. Como os antigos chineses demonstravam seu poder? Uma descoberta extraordinária na tumba de Qin revela como seu reinado deve ter sido magnífico. Aqui, em 1974, a leste de sua tumba, foi descoberto um imenso exército de argila. Assim como o exército real de Qin o protegia em vida, seu exército de argila o protegia na morte. Mais de 8.000 guerreiros e 10.000 armas foram descobertos. Ninguém sabe quantos soldados ainda permanecem enterrados. Observe os rostos de perto. Cada um é diferente. O exército de terracota foi esculpido a partir de sua réplica viva. Cada rosto é a cópia do rosto de um soldado real. No total, foram necessários quase 700.000 homens e 38 anos para completar a construção da tumba do imperador Qin. O imperador Qin realizou muitas coisas em sua vida, mas a construção da Grande Muralha da China tornou-se seu legado. A muralha em si foi feita de terra comprimida. Primeiro, placas de madeira são colocadas paralelas umas às outras, na espessura desejada para a muralha. Depois é inserida terra entre as placas, que é molhada e compactada para ficar firme. Então, as placas são erguidas e a muralha continua a subir, camada por camada. É um modo barato e rápido de se fazer uma muralha. E já foi calculado que é 100 vezes mais fácil do que construí-la com pedras. Foi assim que Qin construiu 6.400 quilômetros de muralha em apenas 12 anos. Ao longo dos séculos, a muralha foi ampliada e reconstruída muitas vezes. Ela acabou serpenteando por milhares de quilômetros ao norte da China. A muralha protegeu a vasta nação, mas cobrou um preço terrível de seu povo. Como o poder de Qin afetou a vida das pessoas? 500 mil de homens entre as idades de 15 e 65 anos foram obrigados ao trabalho escravo para completar a muralha. Esses homens passaram anos em um trabalho não remunerado. Muitos trabalhadores morreram de exaustão. Qin pensou que seu império duraria para sempre. Mas quando ele morreu em 210 a.C., a ira por causa de sua política cruel explodiu numa revolta. Foi o fim de um império poderoso dedicado à unidade. A Grande Muralha permanece hoje como um símbolo da arquitetura majestosa de Qin. Um sinal da unidade chinesa e uma demonstração de poder. Você sabia que a Grande Muralha da China é um dos maiores projetos de construção já realizados? Graças à sua estrutura impressionante e sua história notável, a Unesco a considerou herança da humanidade em 1987. Agora, tente isso. Crie uma brochura de viagem da Grande Muralha da China. Kublai Khan conquistou a China em 1279, onde estabeleceu o Império Mongol.
Embora seu reinado tivesse grande prosperidade econômica, ele também foi desafiado pelo poder e pelas lutas de classe. Esta é a China. Este país de mais de 1 bilhão de pessoas tem uma das maiores economias do mundo. E onde há dinheiro, há comerciantes. Comerciantes, ou pessoas que compram e vendem mercadorias, fazem parte da vida chinesa há milhares de anos. Mas foi apenas no século XIII, quando o guerreiro Kublai Khan conquistou a China, que estes comerciantes tornaram-se um grupo poderoso. O novo imperador sabia que não poderia governar um país tão grande quanto a China por muito tempo com apenas algumas centenas de milhares de soldados. Kublai Khan precisava de ajuda, de muita ajuda. Kublai Khan decidiu agrupar todos os seus súditos em classes especiais, cada uma com direitos e deveres diferentes. Os guerreiros de Kublai Khan, os mongóis, seriam a classe mais poderosa. Eles governariam o país, viveriam em grandes propriedades e nunca pagariam impostos. Os camponeses, que moravam ao norte e ao sul, seriam os trabalhadores e agricultores da China. Kublai Khan também criou outro grupo, os Si-Mun-Yan, ou pessoas com status especial. Essas pessoas especiais agiam como assistentes dos mongóis e os ajudavam a governar a China. Embora não fossem tão ricos ou poderosos quanto os mongóis, os Si-Mun-Yan podiam usar seus contatos com pessoas dentro e fora do império para promover o comércio. Os oficiais do império de Kublai Khan podiam fornecer tecidos, chá e açúcar aos comerciantes em troca de ouro e prata. Os Si-Mun-Yan passaram de oficiais para comerciantes. Da época de Kublai Khan até os dias de hoje, os comerciantes são uma parte complexa da vida chinesa. Eles não apenas comerciaram mercadorias, como também ajudaram a difundir as maravilhas chinesas para o resto do mundo. Você já recebeu toda a informação. Agora é sua vez de discutir as perguntas. Pare e discuta sobre as seguintes perguntas. Que condições levaram à queda das dinastias Shang e Qin? Que consequências positivas podem surgir de uma mudança na liderança? Agora tente isso. Faça um cartaz mostrando o sistema de classes de Kublai Khan. Inclua as características que posicionavam as pessoas em certas classes. Esperamos que tenha gostado desse Discovery na escola sobre a queda dos impérios. Se quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, pesquise nos seguintes sites da internet. Versão brasileira. Clone.